Salve, salve família! Para quem não me conhece, meu nome é Paola. Aqui é o canal Manifestar, onde você vai se aproximar aí dessa magia que é o tarô e o mundo dos oráculos, tá? Então, assim, hoje a gente vai fazer uma leitura para o signo de Áries, tá? Janeiro. Então a gente vai ver qual as energias aí estão transitando nesse mês, né? Quais os possíveis desafios e a partir disso, qual tipo de clareza que a gente pode ter, né? A partir do que as cartas estão nos dizendo, né? Estão aí nos comunicando, tá bom? Então desde já gratidão aí pela atenção, pela gratificação e vamos iniciar, tá bom? Signo de Áries, Sol, Lua, Vênus ou Ascendente. Inicialmente, a gente vai conferir aqui qual o aprendizado principal desse mês de janeiro para os signos de Áries, tá bom? Então a gente já vai iniciar com o aprendizado principal e depois a gente vai dando uma aprofundada, tá bom? Então aqui a gente começa com a carta do carro. Eu tenho que tomar cuidado na hora de exibir as cartas, porque esse oráculo é maravilhoso, mas o YouTube tem aquelas restrições em relação à nudez, né? Então deixa eu me preparar aqui. A carta que caiu é a carta do carro desse oráculo maravilhoso do Sagrado Feminino, que vem para dizer o que especificamente, né? Vem para dizer para o signo de Áries, você que está me assistindo, né? Que esse mês de janeiro ele vem trazendo movimento, tá? Então, se você está sentindo aí uma certa dificuldade em relação a mudar, a avançar, a movimentar alguma situação, aqui o tarô vem reforçando que essa mudança, esse movimento é de extrema valia para algum tipo de crescimento que você quer ter. Seja aí no âmbito profissional, seja no âmbito amoroso. A carta da carruagem fala de uma energia que se desloca, fala de uma energia de ação, de movimento. Então, durante esse mês, você vai ter inúmeras oportunidades para ter um certo tipo de crescimento em algo, tá? A questão aqui, que é sempre bom atentar, né? É que a carta do carro, apesar de falar de avanço, apesar de falar de movimento, também é uma energia que nos lembra da importância de racionalizar os dois pontos de uma situação. Fala da importância da gente refletir, da gente analisar os dois lados da moeda. Porque a partir dessa análise, né, dos opostos, das energias contrárias, que a gente consegue chegar a uma conclusão mais equilibrada, mais pautada no caminho do meio. Então, a opção para você avançar, para você progredir, vai ter de monte, tá? A questão é que esse avanço, esse progresso, ele vai estar muito condicionado na forma como você está equilibrando essas duas energias. Ou, enfim, essas mais de uma possibilidades, entendeu? Então, aqui o movimento ele é garantido, o crescimento ele é garantido, independente do setor. Mas, obviamente, que é super importante que a sua análise, que a sua reflexão, que o seu equilíbrio nessas escolhas esteja aí em dia. Tá? Não adianta só esperar que o universo se movimente, que a espiritualidade traga, né? A gente tem essa mania de querer que as coisas elas sejam entregues pra gente de mão beijada, mas não é dessa forma que ocorre, né? Realmente a espiritualidade ela tem esse potencial de nos fortificar com a abertura de caminhos, com novas opções, né? Mas obviamente que esse recebimento, esse mérito, ele chega a partir da maneira como a gente lida com isso, né? Então é aquilo, o universo, o mundo que a gente vive é ressonância. A gente atrai aquilo que a gente está emanando, né? Então automaticamente que são as nossas ações, os nossos padrões internos que também definem as possibilidades que podem ou não chegar, né? A espiritualidade, ela auxilia sim, mas é importante a gente entender essa nossa capacidade de manifestação, né? É importante que a gente entenda que o poder de cocriação, ele é uma coisa que já existe com a gente, né? Então, como que você está utilizando essa ferramenta? O que você está cocriando? Você está cocriando abertura de caminho? Você está cocriando
avanço profissional, dinheiro, saúde, ou você está cocriando ou potencializando energias contrárias, né? Então, se não existir essa análise dos próprios padrões, das próprias atitudes, não adianta ficar esperando que a espiritualidade traga de mão beijada. Não é assim que funciona. Então, aqui a carta do carro vem para falar que o signo de Áries, nesse mês de janeiro, vai ter inúmeras oportunidades de movimento, de avanço, sabe? De progresso. Mas é claro, esse progresso está totalmente alinhado com a sua capacidade de escolha, com a sua capacidade de discernimento, tá? Para quem está planejando comprar um carro aqui, é possível, você vai ter o seu carro, né? Aqui, me conectei com alguém aí que está fazendo planejamentos futuros, né? A fim de ter mais mobilidade, mais independência em relação às localizações, e você vai conseguir. Mas, novamente, é importante equilibrar o que é necessário equilibrar para fazer essa decisão. Vai ter o carro? Vai ter o carro. Vai ter esse empreendimento que você está em busca? Vai ter. Mas não esqueça da importância de manter as coisas em alinhamento. Não adianta querer fazer uma mudança grande ou uma compra significativa começando de uma forma, entre aspas, errada. Começando com patifaria, começando com mentira. Ih, tô me conectando com alguém aí que tá, ó. Se você tá querendo fazer esse investimento, essa compra grande em relação a algo, é possível, você tem uma grande tendência de obter isso, tá? Mas se for por meios não legais, vai ficar um pouquinho mais complicado. Porque esse avanço tá caminhando de mãos dadas com um certo tipo de coerência, de equilíbrio, tá? Então, coloque energia sim nos seus investimentos, sabe? Se esforce, vá atrás do que você quer buscar, mas tente trabalhar junto com a coerência. Tente trabalhar junto com a justiça, consigo e com o outro. Que você vai perceber que as coisas elas vão caminhar mais rápidas do que você imagina, tá? Então, a carta do carro aqui, extremamente positivo e interessante para os signos de Áries nesse mês aí. Muito legal mesmo, tá? Então, basicamente, a energia mor que vai ser transitada é em relação ao equilíbrio que você traz para as situações. Vai reforçar muito essa necessidade de análise cautelosa, equilibrada, antes de você tomar uma atitude. Isso não significa ficar estagnado. Aqui a gente não está falando de estagnação. A carta do carro é totalmente diferente de uma energia de estagnação, não é um enforcado. Então, o movimento, ele é necessário. Não é para ficar de braço cruzado, mas faça esse movimento utilizando a inteligência, a sabedoria e a maturidade que você possui. Tá bom? Vamos ver aqui com o tarô. Vamos ver aqui com o tarô. Qual o principal desafio aí pode acontecer durante esse mês, tá bom? Então, por gentileza, tarô, espiritualidade, São Miguel Arcanjo, meu protetor, Optiá, meu povo cigano. O que os signos de Áries precisam saber em relação aos desafios do mês de janeiro? Signos de Áries, desafios, mês de janeiro. Vamos lá. Três de pentáculos. Me clarifica essa energia. 3 de pentáculos. Oito de pentáculos. Mais uma. Signo de Áries, principal desafio desse mês de janeiro. 10 de espadas. Então, assim, pessoal, eu vejo que durante esse mês pode ser que vocês passem por um certo tipo de despertar de consciência
no qual vai fazer vocês olharem para questões que estão te trazendo um certo tipo de peso, tá? Então eu vejo que o principal desafio com esse 10 de espadas, obviamente, é uma energia densa, é uma energia pesada, que chega a partir de uma reflexão que é muito necessária, sabe? Pode ser que muitos que estão me assistindo já perceberam que seria necessário e importante fazer um certo tipo de finalização, mas por conta de todo o histórico, de todo o envolvimento em relação a essa situação, é como se você acabasse deixando essa decisão de segundo plano. É como se inconscientemente você optasse por deixar essa escolha debaixo do pano, sem perceber que com essa ação, automaticamente você está fazendo com que essa bola de neve ela fique maior. Então aqui é uma leitura coletiva, você vai se encaixar, né? Ou na verdade você vai encaixar essa situação em relação à sua jornada, mas é importante entender que muitas coisas aqui podem não fazer sentido para você porque é coletivo, tá? Mas aqui eu tô me conectando com uma pessoa que mentalmente se sente muito cansada, se sente ali muito desgastada em relação a ter se esforçado, a ter se dedicado em algo que novamente te trouxe um certo tipo de decepção. Então, em relação a essa decisão que você sabe que precisa tomar, em relação a todo esse peso que você vem sentindo, não é algo novo na sua jornada, não é algo que você não esperava. Né? Isso não significa que a gente não vá sentir a dor, a gente vai sentir do mesmo jeito, né? A gente tem as nossas emoções que precisam ser sentidas, mas a carta do 10 de espadas me fala que por mais que seja uma coisa desgastante, decepcionante, não é nenhuma novidade. Na verdade, chegou nesse cúmulo, né, nesse acúmulo após essa nem estagnação, mas eu vejo que chegou nessa situação final de desgaste por conta de uma falta de ação mesmo, por conta dessa falta de movimento, de progresso, entendeu? Em relação a... Ai, gente, muito chato isso, né? Poxa, uma carta tão linda, família. É complicado, né? Mas enfim, às vezes pode ser que eu vá esquecer de tampar, e às vezes não, porque eu sou dessas, tá? Mas espero que vocês desconsiderem. Mas novamente, né? É como se tivesse chegado essa situação nesse ápice de desgaste por conta de uma falta de atitude, por conta de deixar essa situação embaixo do pano, tá? Então eu vejo que como principal desafio aí durante esse mês de janeiro, pode ser que alguns desconfortos venham à tona. Algumas lembranças do passado, pode ser que algumas máscaras venham a cair aí, para que justamente você entenda que ao sentir algo, ao receber uma intuição, ao ter a prova de que algo está diferente do que você almeja se aproximar, é importantíssimo que a gente tome uma atitude perante a isso. Claro que a gente acredita ali na mudança da pessoa, a gente acredita que tudo pode ser diferente, mas é aquilo, a gente tem a tendência de sempre acreditar que o outro vai ser melhor, mas na hora de valorizar a própria intuição, a gente deixa de escanteio. Então olha como o ser humano é. Tipo, a gente acredita na esperança, a gente acredita na melhora do outro, mas na hora de se validar, a gente não faz isso. Então aqui é uma situação que pode vir a te decepcionar, pode vir a te trazer um certo tipo de desgaste, mas é em correlação com algo que você já tem um certo tipo de conhecimento. Não vai ser uma frustração ou uma decepção que você não imaginava, não. Tá? É apenas um reforço de algo que você já intuía, já sabia que não estava sendo plantado de uma maneira sólida, sabe? Então toda finalização ela é pesada, todo desprendimento de algo que a gente tenta criar uma raiz é dolorido, né? Mas é aquilo, é mais importante tentar manter algo justamente para suprir uma expectativa, ou é mais importante colocar ali um certo tipo de atenção, um cuidado na própria saúde mental, nas próprias escolhas, sabe? Então esse 3 de pentáculos, né, esse 3 de pentáculos que veio inicialmente junto com esse 8 de pentáculos,
Aqui eu vejo, na verdade eu sinto um certo tipo também de dificuldade da sua parte na hora de se relacionar com as outras pessoas, e isso não significa necessariamente no âmbito afetivo. Esse três de ouros, né? Não sei se eu falei copas, mas enfim. Esse três de ouros fala muito dessa necessidade da gente se abrir ao próximo, da gente entender que por mais que a gente se esforce em algo, por mais que a gente coloque dedicação em algo, a gente necessita de outras pessoas para que essa situação tenha o avanço que a gente espera. É muito daquilo, a independência é importante, você se garantir é muito importante, mas entender que de uma maneira individual a gente se limita, é extremamente importante também. Né? Então aqui eu vejo que uma outra possível dificuldade que você pode ter nesse mês de janeiro é em relação à forma como você se relaciona. Aqui eu percebo uma certa dificuldade em aceitar ajuda, sabe? Eu vejo alguém que tem o hábito, né, que já se... Na verdade, aqui eu tô falando com alguém que já se acostumou a ser sozinha ou ser sozinho. É alguém que já tem uma noção legal de independência e por ter que fazer tudo de uma forma individual, acabou desenvolvendo esse senso de eu não vou pedir ajuda. Sabe, eu tô no fundo do poço, eu tô extremamente triste por perceber que eu preciso finalizar algo, ou por realmente colocar um ponto final, eu preciso de um apoio, eu preciso de um auxílio, mas eu tenho dificuldade de pedir esse auxílio. Eu tenho dificuldade de pedir essa ajuda, porque a vida inteira eu tive que fazer as coisas de uma forma individual. Por mais que tinham ali pessoas para me auxiliar, é como se eu sentisse a obrigação de fazer de uma forma sozinha. Sem ficar levando os meus problemas, as minhas ambições para as outras pessoas. Então aqui eu tô falando com uma pessoa que é muito individual, é muito independente, de N maneiras. Mas isso não significa que você não precise de ajuda. Então aqui eu vejo que um dos principais desafios, obviamente, é esse reconhecimento da necessidade de finalização, da necessidade de encerrar algumas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, essa dificuldade em pedir auxílio, seja para amigos, seja para, sei lá, médicos convencionais, para pessoas que você ama. Aqui é uma fase que você vai precisar de apoio, independente se isso aqui ocorreu ou não, sabe? Mas é uma fase na qual você vai sentir uma necessidade maior de estar com pessoas. Mas, ao mesmo tempo, estar com pessoas vai ser muito complicado para você. Porque, como eu falei, estar com pessoas reforça essa energia de coletivo. E não é que você não tenha isso. Você admira, você tem muita vontade de estar em grupos. Mas quando você entra no grupo, você se sente meio deslocado. Porque pode ser que durante a infância você passou por muitas questões de rejeição, de bullying. Pode ser que algo que você trabalha, ou pode ser que sua visão do mundo seja um pouquinho diferente das outras pessoas. E isso faz com que você se feche, tá? Então aqui a espiritualidade vem reforçando que questões em relação à troca, à conexão com outras pessoas, seja familiares, amigos, crush, enfim, vai ser algo que vai exigir um pouquinho mais da sua atenção. E não é nem de uma forma negativa, é justamente para você dar um pouquinho mais de abertura para isso, sabe? Não ficar com receio de se abrir, de investir em uma nova amizade, sabe? Não tenha receio de contar para uma pessoa que você confia algo que está te incomodando. Aqui é como se um simples papo, um simples desabafo entre você e uma pessoa querida fosse já te causar uma enorme limpeza. Só que é isso, eu estou me conectando com alguém que não tem muito hábito de se abrir. É alguém muito dedicado, é alguém que trabalha demais, qualquer coisa que coloca na cabeça se joga, investe, mas na hora de se abrir, na hora de pedir ajuda e falar, olha, eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, começa a entender a dificuldade, né? Então eu vejo que os possíveis desafios serão correspondentes a escolhas. Então a gente volta para a carta do carro também, porque você escolher estar em um grupo
Ou você escolher abrir mão de um orgulho e se colocar em humildade no sentido de tipo, sozinha ou sozinho eu não consigo, isso é a consequência de uma escolha. Então, obviamente que alguns avanços que podem surgir na sua jornada, ou até mesmo o crescimento que você tanto espera, está muito correlacionado com o quê? Com o fato de você querer modificar alguns padrões, avançar alguns padrões ou não. Às vezes a estagnação que você tanto reclama é porque você não está querendo modificar algumas coisas. A verdade é essa, todo mundo faz isso, né? Então aqui é como se fosse situações cotidianas, emocionais do trabalho, trazendo desconforto para que a partir disso você perceba o que é necessário ser harmonizado, o que é necessário ter um pouco mais de equilíbrio, tá bom? Então, eu vejo que para trabalho tá muito positivo aqui. 3 de pentáculos com 8 de pentáculos fala que não vai te faltar oportunidade. Para alguns, eu posso estar falando com uma pessoa que foi demitida recentemente ou foi desligado recentemente, é que eles estão falando, olha, manda seu currículo para amigos, peça indicação que não vai faltar oportunidade. 3 de ouros com 8 de pentáculos, pô, é uma pessoa que é esforçada, por conta disso vai ter apoio de outras pessoas, mas você vai precisar se abrir. Vai precisar trabalhar sua personalidade para ter um pouquinho mais de jogo de cintura no mundo corporativo, tá? E emocionalmente a mesma situação. Se você está percebendo que precisa finalizar a relação com alguém, ou se você está percebendo que algo está te trazendo mais peso do que com plenitude, é momento de refletir. É momento de refletir principalmente em relação àquilo que você está entregando, sabe? Tipo assim, o seu dar e receber está em equilíbrio? Vê 6 de ouros agora. O seu dar e receber está em equilíbrio? Será que a maneira como você se entrega a alguma situação ou a alguma pessoa é correspondente ao que você está recebendo? E aí pode ser que você pense, nossa, mas eu não ajo de uma determinada forma para ter algo em troca. Tudo bem, você tem que agir de uma maneira genuína porque faz parte da sua essência, tudo bem. Só que se você percebe que alguns padrões estão fazendo com que algumas pessoas aproveitem do seu emocional, se essa forma de ser está fazendo com que as pessoas aproveitem de um certo tipo de manipulação em relação a essa abertura, não é que você precisa mudar o seu jeito de ser, não. Mas é harmonizar, até porque não tem como mudar algo que você é. Então, se você é generoso, se você se entrega, se você se joga numa situação, esse não é o problema. O problema é não identificar... Confirmar. O problema é não identificar o momento de colocar um certo tipo de pausa nisso. Não, pausa não, expressei errado. O problema é você não saber como controlar toda essa entrega, acho que é isso. Porque você não precisa fazer algo para ter algo em troca, mas o natural é que a gente não fique no negativo. Pô, se a gente quer ter uma amizade, se a gente cultiva uma boa amizade, a gente tem esse cultivo porque a gente pode confiar, porque a pessoa é um ombro amigo, tá ali à disposição. Então é natural que a gente queira se encaixar em situações que vão nos agregar. Isso não é ser interesseira ou interesseiro. Isso é você se valorizar. Eu sei do meu tamanho, então eu mereço coisas correspondentes ao meu tamanho. Agora, ficar entregando e ter traição, ter mentira, ter dor de cabeça, é momento de reavaliar. É momento de reavaliar. E se caso você estiver sentindo alguma necessidade de ter um auxílio psicológico, espiritual, vá em busca, sabe? Peça ajuda de pessoas confiáveis. Se for aí um tratamento convencional, vá em busca. Mas o importante é você colocar energia em coisas que vão te trazer um certo tipo de avanço, que é a carta do carro. O que está precisando de avanço na sua vida? Né? O que está precisando de mudança?
E aí é importante refletir para trazer as modificações necessárias para trazer essa mudança. Isso é manifestação, tá? Então vamos ver aqui qual o conselho final do tarô, da espiritualidade para o signo de Áries em relação a esse mês de janeiro. Por gentileza, tarô, qual o conselho final para quem está chegando nesse vídeo, para quem se identificou com essa leitura? Áries, mês de janeiro. Arcano maior da carta do mago. Olha, gente, fala sério. Eu acabei de falar de manifestação. É basicamente tudo que a gente está falando. Se você utilizar toda essa energia de dor para nutrir um certo tipo de apego, é como se você mesmo fosse se afundar, não é nem o outro. Não é nem a traição do outro, não é nem a mentira do outro. É você optando por estar no fundo do poço. Ai, Paola, mas é algo que me dói, é algo que me dá tristeza. Gente, é que eu não estou julgando o sentimento. Se você teve algo desconfortável, é natural que isso te cause algum certo tipo de dor. Sinta essa dor. Aqui não é positividade tóxica, não, que ai, me sentir não tem que... Não. Tá sentindo tudo isso? É para sentir mesmo, 100%. Aqui o que eu tô querendo dizer é em relação à forma como você nutre algumas coisas, porque sentir não tem como não sentir. Mas tem como você dar força ou não para algo. É essa a questão. Você ficar triste, você ficar para baixo em relação a finalização de alguém, ou em relação a algum trabalho, alguma decisão que não teve um desfecho legal, isso é natural que ocorra. Quer dizer, não é natural que ocorra esse desfecho negativo, é natural que ocorra o desconforto quando algo não legal acontece, isso é natural, não tem como evitar. Agora, a forma como você nutre isso, a forma como você direciona isso é responsabilidade sua, não é do outro. Não é do outro. Então é isso que essa carta vem falando. O conselho do tarô para o seu mês de janeiro é que tudo que acontecer durante os próximos dias, 90% vai ser correspondente à sua atitude. Então cuidado com esse padrão de vitimismo, de jogar a culpa no outro, de jogar a culpa no universo, nos guias, no meu Exu não me dá nada. Olha o que me veio agora. Meu Exu não abre o meu caminho. Minha moça não sei o que. Pessoal, cuidado, 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 cuidado. Cuidado ao tratar as entidades, respeito ao tratar as entidades. Às vezes você está colocando tá jogando em culpa de espírito, tá jogando, na verdade, nas costas de mentor, uma situação que é responsabilidade sua. Não adianta ficar culpando o mentor, não. Entendeu? Não tem como prevenir, não tem como garantir o que vai acontecer. Agora, nossas escolhas baseadas na integridade, obviamente que isso vai evitar desfechos negativos. E é isso que eles estão querendo te mostrar. Que o poder de manifestação está na sua mão. O que vai ocorrer durante esse mês está baseado no que você está vibrando, no que você está pensando. E você tem todas as ferramentas para orquestrar isso de uma maneira mais positiva. Só que, como eu estou te falando, é importante trazer a consciência para isso. Porque é muito poder de manifestação, é muito poder de magia. Tipo assim, o que você pensa vai acontecer. O que você ficar pensando é o que vai manifestar. É basicamente isso a carta do mago. Né? Óbvio, para aqueles que já, né, para aqueles que não são magistas e ainda não lidam com magia especificamente, porque aqui eu posso estar falando com pessoas que já lidam com magia, né? Tem um certo tipo de conhecimento espiritual aí. De qualquer forma, é trazer cada vez mais a integridade e a responsabilidade em relação a todo esse poder. Porque é como se você pudesse se afundar ou se levantar. O carro está na sua mão, você que está no volante. Vai virar para a esquerda, vai virar para a direita ou vai seguir reto? Você que está no comando. Então cuidado, pessoal. Cuidado ao ficar aí reclamando e botando a culpa em mentor, porque quando o calo aperta, é eles que ajudam. Entendeu? Então, assim, a cautela é sempre importante, né?
É sempre importante, porque às vezes na raiva, na dor ali, eu sei como é. Às vezes na raiva, na dor ali, a gente tende a ficar jogando o problema para fora. Eu preciso achar um culpado. Quem é o culpado, então, por eu ter me decepcionado? É a espiritualidade. A espiritualidade não trouxe a pessoa certa. Mas e o primeiro sinal vermelho que foi te dado? E o segundo? E o terceiro? Passou desses sinais por quê? Já teve experiências que te mostraram que algo é tendencioso, algo negativo, e você continuou por quê? Sabe, são esses questionamentos que são importantes a gente realizar. Então vamos clarificar esse conselho aqui. Me clarifica a carta do mago. A temperança, Sórcaro maior, hein, pessoal? O bicho tá pegando. No bom sentido, tá? Mais uma. Mais uma. Ais de paus. Ais de paus. Aqui a espiritualidade vem falando que quanto mais você colocar energia em situações que vão te nutrir, maior a tendência, inclusive até desses hábitos, desses novos hábitos, abrir um certo tipo de sensibilidade espiritual para vocês. Nossa, aqui tem muita energia de magia. O mago com Ais de paus é como se a espiritualidade quisesse te falar que algum certo tipo de conhecimento espiritual, algum tema esotérico, místico, enfim, algo ligado à espiritualidade pode fazer com que você saia mais rápido dessa energia aqui de tristeza e de decepção. É como se alguma novidade, algum tema, assunto novo que te chama a atenção fosse fazer com que você gastasse mais a sua energia em algo construtivo, que é o estudo, e não em ficar ali pensando, amolando toda a situação que foi negativa, porque o passado já ficou no passado. Então agora é energia nova. Os conselhos que eles estão te dando é: preste atenção nos seus pensamentos, na sua vibração, naquilo que você age, pensa ou intui, porque você vai estar com um poder muito grande de realizar o que você está pensando, tá? Mas ao mesmo tempo é importante que toda essa conscientização, todo esse entendimento que o poder está nas suas mãos, ele seja carregado por por um senso de calmaria perante o ciclo natural das coisas, tá? Não é aquela coisa, porque eu tenho poder de magia, eu posso manifestar qualquer coisa, então eu quero tudo para ontem. Não é assim. Não é assim. Quem mexe com magia sabe que não é dessa forma. Para algo se materializar, não necessita unicamente da sua ação. Tem que estar alinhado com algo maior. Aí materializa rápido. Então aqui a carta da temperança fala dessa importância de você se conectar com uma parte mais leve, com uma parte de mais paz interior. Então é fazer atividades, se jogar em situações que vão te trazer esse certo tipo de calma, esse equilíbrio, né? É igual essa foto aqui, ó, né? Não sei se dá pra ver aí por conta da luz, mas tem um doce aqui, ó. Tem doce aqui, aqui tem salada, né? O que isso me mostra? Equilíbrio é tudo, gente. É um pouquinho de salada, um pouquinho de doce, entendeu? Mas a essência da situação é o equilíbrio. São duas cartas que falam de equilíbrio aqui, né? Porque aqui tem os dois lados. Aqui tem os dois lados da situação que é importante remediar, e essa carta também. Porém, aqui é de uma visão mais elevada, mais espiritual. Quais hábitos elevados, quais padrões, quais atividades eu posso fazer para me trazer um certo tipo de conexão com a espiritualidade? Aqui eles basicamente estão falando, olha, independente da dor, tenta se conectar de alguma forma com a espiritualidade. Isso vai fazer com que você entre numa nova jornada energética.
numa nova jornada, inclusive mediúnica. Para quem mexe com magia aqui, eu vejo muito se aprofundando em algum conhecimento específico. Pode ser conhecimento voltado à manifestação de prosperidade. Sabe essas crenças limitantes que a gente tem que afasta a prosperidade? Tem várias formas de se destruir isso, de ressignificar. Então eu vejo muito se interessando por esse tema, sabe? Essa transmutação de crenças limitantes em busca da prosperidade, do dinheiro, da fama, porque aqui totaliza na carta do diabo, né? É só importante tomar cuidado com uma certa tendência gananciosa nessa situação. Tipo assim, você vai começar um curso novo, um tema que tá te chamando muita atenção. Se joga, estuda, coloca energia. Só observa com atenção quais são suas reais motivações. Porque se você tiver numa vibe de eu quero conhecer isso porque eu quero ser o bambam, ou porque eu quero ficar jogando magia no outro. Gente, se começa dessa forma, é seu direito. É seu direito. Aqui eu não sou ninguém para falar o que é certo e errado, não. É o seu direito. Mas tudo tem um certo tipo de retorno. Então, se você quer construir um terreno, uma base sólida, é importante tentar equilibrar os passos que você vai dar até essa manifestação. Tá bom? Signo de Áries, eu vejo que é isso. A energia aí para o mês de janeiro. Se você gostou, se identificou, comenta, curte, se inscreva no canal para fortificar aí o trampo da gata, tá bom? E nos vemos na próxima, tá bom? Se caso você precisar de uma leitura particular, entre em contato que a gente bate um papo aí nas opções disponíveis, tá bom? Beijo e até mais.